E hoje o tema é a inveja. Você tem inveja do seu colega de trabalho? Você é daqueles que costuma vasculhar as folhas de pagamento dos colegas, na ânsia de descobrir injustiças cometidas pelo seu patrão? Você sente inveja quando um colega é promovido? Ou quando recebe um pequeno aumento salarial? Acredita que você seja um injustiçado ou que seus esforços não estão sendo vistos? Então, conheça a história de Álvaro, um desses funcionários insatisfeitos com o seu patrão. Álvaro trabalhava em uma empresa há 20 anos, funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações. Um belo dia, ele foi ao dono da empresa para fazer uma reclamação e disse que trabalhava ali há 20 anos com toda a dedicação, mas se sentia injustiçado. O Juca, que havia começado há apenas 3 anos, estava ganhando muito mais do que ele. O patrão fingiu não ouvir e lhe pediu que fosse até a barraca de frutas da esquina. Ele estava pensando em oferecer frutas como sobremesa ao pessoal após o almoço daquele dia. E queria que ele verificasse se na barraca havia abacaxi. Álvaro não entendeu direito, mas obedeceu. Voltando muito rápido, informou que o moço da barraca tinha abacaxi. Quando o dono da empresa lhe perguntou o preço, ele disse que não havia perguntado. Como também não sabia responder se o rapaz tinha quantidade suficiente para atender todos os funcionários da empresa. Muito menos se ele tinha outras frutas para substituir o abacaxi neste caso. O patrão pediu a Álvaro que se sentasse em sua sala e chamou o Juca. Deu a ele a mesma missão que dera para Álvaro. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal hoje. Aqui na esquina tem uma barraca. Vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. 8 minutos depois, Juca voltou com a seguinte resposta: eles têm abacaxi e em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. Se o senhor preferir, tem também laranja, banana, melão e mamão. O abacaxi está a 1,50 cada, a banana e o mamão R$1 o quilo e o melão R$1,20 a unidade. A laranja R$20 o cento, já descascada. Como falei que a compra seria em grande quantidade, ele dará um desconto de 15% e deixei reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo. Agradecendo pelas informações, o patrão dispensou o Juca e voltou-se para Álvaro e perguntou: o que é mesmo que você está querendo falar comigo? Álvaro se levantou e se encaminhando para a porta falou: nada sério, patrão. Esqueça, com licença. Muitas vezes invejamos as posições alheias, sem nos apercebermos que as pessoas estão onde estão e têm o que têm, porque fizeram esforços para isso. Invejamos os que têm muito dinheiro, esquecidos de que trabalham para conseguir. Se foi herança, precisam dar muito duro para manter a mesma condição. Invejamos os que sobressaem nas artes, nos esportes, na profissão. E esquecemos das horas intermináveis de ensaio para dominar a arte da dramatização, da música, da impostação de voz. Não nos recordamos dos treinamentos exaustivos de bailarinos, jogadores e nem das horas de lazer que foram usadas para estudos cansativos pelos que ocupam altos cargos nas empresas. O melhor caminho não é a inveja. O melhor caminho não é a inveja. É a tomada de decisão por estabelecer um objetivo e persegui-lo até alcançá-lo, se esforçando sem cessar. Então hoje no nosso programa Show da Manhã é esse seguinte tema, a inveja. E olha só o que o texto relata,
Ele relata 2 tipos de empregados, 2 tipos de funcionário. O funcionário que já trabalhava na empresa há 20 anos e não era reconhecido, né, perante o que ele falava, o que ele achava, ele não era reconhecido pela sua dedicação, por cumprir suas obrigações. Afinal, fazia 20 anos que ele trabalhava ali. E apenas 3 anos que Juca trabalhava na empresa e já tinha ganhado muito mais do que ele. A gente vê a diferença enorme, né? Entre Álvaro, esse funcionário de 20 anos, e Juca, esse funcionário de 3 anos. Por quê? Os detalhes, meu povo, né? Às vezes a gente entrega uma missão a alguém, o seu patrão entrega uma missão a você e você faz de qualquer jeito. Você não procura fazer algo a mais do que é lhe pedido, que é o caso de Juca. Além do patrão pedir para ele ver se tinha abacaxi na barraca, Juca chegou com todas as informações, não só quanto era o abacaxi, mas também se preocupou em saber outras frutas. Ainda conseguiu 15% de desconto, né? Porque a compra seria grande, a quantidade. Então, aqui a gente consegue ver a diferença daquele que se esforça, a diferença daquele que busca conhecimento, a diferença daquele que quer dar o seu melhor. E também aquele que é acomodado, que o que o patrão manda ele só faz e pronto, né? Só come aquele arroz e feijão. Não procura fazer algo diferente. Então essa história, ela traz pra gente um alerta de que a gente não deve invejar a vida do outro, que a gente não deve olhar para a posição alheia, porque todos que estão em algum cargo, todos que estão em um patamar alto, lutaram, tiveram esforços para chegar. Então, se você quer chegar num patamar alto, se você quer chegar em um lugar de posição, você precisa ser uma pessoa ligeira, uma pessoa que busca conhecimento, não fazer só o que é lhe dito, né? Assim, em partes. Claro que você tem que fazer o seu trabalho, o que é para você fazer, mas você sempre ter conhecimento, buscar mais, estar sempre à frente, que é isso que faz um líder. O líder, quem é um líder nato, onde ele chegar, ele vai se destacar. Porque dentro dele há a liderança, dentro dele há a visão. E eu quero que você, hoje, tenha essa visão que eu estou tendo aqui perante esse texto, né? Dessas 2 histórias, dessas 2 pessoas, o Álvaro e o Juca, né? A diferença de Juca, trabalhando 3 anos na empresa, para Álvaro, que já estava acomodado, já estava cansado, né? Não sabia mais trazer conhecimento, trazer coisas novas. Vivia apenas fazendo o seu trabalho todos os dias a mesma coisa. Não procurou se aprimorar. Não procurou buscar conhecimento. E você que não busca conhecimento, você que não busca estudar, você vai ficar para trás. Porque o século XXI, ele exige isso. Ele exige que você saiba mexer num computador. Ele exige que você saiba mexer num celular. O século XXI, ele impulsiona a gente a crescer, a buscar. Então, essas pessoas que estão hoje em dia, né, trabalhando em um cargo superior, elas lutaram para estar ali. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que a gente atinge um patamar na nossa profissão. O dom, Deus dá. Ele dá para todo mundo o dom. Mas cabe a você aperfeiçoá-lo, cabe a você buscar mais, cabe a você estar sempre na frente, não invejando o outro, não invejando a pessoa que trabalha com você, mas buscando sempre ser melhor no que você faz. Então esse texto, a inveja, é sobre isso, é sobre você buscar o seu reconhecimento perante as suas atitudes profissionais. A história tem um grande valor. Infelizmente, o que acontece muito hoje em dia são pessoas invejosas, né, que têm inveja dos seus colegas de trabalho,
que não buscam, apenas ficam com inveja porque o outro está crescendo e ela continua empancada no mesmo canto. Por quê? Porque não procura fazer algo diferente, não procura fazer algo novo. Então, a inveja é uma das piores coisas que o ser humano pode ter. Ela causa diversos sentimentos que não provêm de Deus. Quem sente inveja do próximo não sabe amar o mesmo. Então, não tenha inveja do seu semelhante. Não tenha inveja do que o outro tem. Procure buscar o seu lugar no sol. Procure buscar conhecimento para você atingir os seus objetivos. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. A inveja. Fique com esse tema. Se você está com inveja de alguém, se você tem invejado a vida de alguém, tire esse sentimento de dentro de você, tá? Porque você é capaz, todos nós somos capazes de chegar onde queremos, sem invejar ninguém, sem colocar ninguém para trás. Apenas buscando cada dia mais ser melhor.